Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. E é o seguinte, separei 429 notícias do São Paulo Futebol Clube, falaria de umas 7, 8 aqui, mas coisa legal demais acontecendo no Tricolor Paulista. Nem tudo está ruim pro São Paulo não, hein? O São Paulo faz uma negociação ali e fecha com uma joia raríssima que vai ser centroavante e que nós vamos muito em breve aí ver o cara brilhando no time do São Paulo. E eu não estou falando do Paulinho, não. Tivemos jogador oferecido pro Tricolor agora. E é o seguinte, jogador também interessante que fez muitos gols jogando agora no time na Série A. E eu tinha falando sobre ele recentemente, acho que é uma coisa bem interessante de trazer aqui para nós trocarmos uma ideia do São Paulo. Lucas Moura e Marcos Antônio controlaram o Carga no último jogo. Eu também devia estar controlando o Carga hoje, eu tô meio gripado. Mas enfim, será que jogam no próximo jogo? Vamos trocar uma ideia sobre isso. O Crespo toma uma invertida do Abel Ferreira que você fala, Jubão, que pedrada que foi essa, mas foi uma pedrada. O Crespo tomou essa invertida. Não mereceu, mas tomou, e nós vamos falar sobre isso, porque o Abel Ferreira tem um ponto, hein? Esse é o problema. O problema não é o Crespo, nós, Palmeiras, é que o Abel tem um ponto ali interessantíssimo para quem gosta de ficar chorando e fazendo menos do que o necessário. E o Diogo Fernandes, aquele investidor do time do São Paulo, lembra que da SAF do São Paulo, aquele cara que foi um dos responsáveis por trazer o Ancelotti aqui para a seleção brasileira e tal, ele fez uma postagem, se colocou muito dentro do São Paulo nas entrelinhas e eu quero trocar uma ideia com vocês aqui hoje sobre isso. O vídeo está muito completo mesmo. E eu espero que você goste, viu? Mas antes de mais nada, lembra quando nós tínhamos aqueles segundos na mídia tradicional que você não ouvia falar do São Paulo? Era pouquíssimo. Até que nós chegamos aqui para alimentar, abastecer esse mundão do São Paulo Futebol Clube. Só que esses caras vieram tudo pro YouTube também. Então se você quiser ver o São Paulo aí, legal, ficar sabendo de tudo, dedicados aqui no São Paulo, chega comigo aqui, né? Deixa esse like aí para dar aquela moralzaça no vídeo. Se inscreve aqui no canal e, muito importante, compartilha esse vídeo com todo mundo. Pega o botãozinho compartilhar e vai espalhando. Espalha pra tudo que é lado, rede social, WhatsApp, Face, tudo que você tiver, compartilha. Falou, o Gilbão tá falando do São Paulo Futebol Clube aqui. Vamos lá? Tamo junto? Tamo junto então. Meus amigos, é o seguinte, o Diogo Fernandes, aquele investidor que talvez seria o dono de uma SAF do São Paulo, ou ele iria trazer os outros investidores mas disponíveis a apostar e a bancar e a prestar uma grana gigantesca para o São Paulo. E eles tomariam conta do Tricolor nos bastidores, colocando o São Paulo num outro patamar, o que seria possivelmente uma SAF, e aí o São Paulo teria, talvez até mesmo, o Júlio Casares comandando ali no futebol, mas com esses caras sendo meio que os donos do São Paulo enquanto instituição, enquanto organograma. Tem que responder pra esses caras. Seria tipo o CEO da vida aí, o diretor, presidente, sei lá. Enfim, ele faz uma postagem muito enigmática que deixa muito nas entrelinhas que ele está cada vez mais próximo do São Paulo. Ele presenteou 2 caras da Fórmula 1 com camisetas do São Paulo. E ele coloca que São Paulo está indo cada vez mais longe. São Paulo chegando ainda mais longe. E ele coloca, estamos trabalhando. Ele fala dele e de um grupo dele, estamos trabalhando. Quem são esse estamos, né? Estou trabalhando sou eu. Estamos, tem um grupo. Ele e mais um grupo, então, estariam trabalhando para levar o São Paulo para outro patamar. E essa de levar o São Paulo para outro patamar, muito tem a ver com eles investirem no Tricolor Paulista e colocarem realmente o São Paulo no outro patamar com uma questão financeira resolvida, uma questão financeira perfeita, e podendo o São Paulo voltar a fazer futebol como fazia antigamente, com tranquilidade, serenidade, inteligência, olhando para o mercado sem dever para todo mundo, olhando para empresários sem ter rabo preso com ninguém, sem se preocupar que tem que pôr, para pôr um jogador razoável, que é nota 6, tem que colocar 2 nota 1, 2 nota 0, né? Não é mais ou menos por aí que funciona. Devendo para Deus e o mundo, pedindo empréstimo. É nesse ponto que eu acho que o Diogo Fernandes ele mudaria o São Paulo de um nível perfeito. E agora, é igual o Paulo Nobre fez no Palmeiras antigamente, a Crefisa recentemente como uma patrocinadora, é verdade, mas a Leila entrando como presidente.
E dessa maneira fica muito mais fácil de fazer futebol, né? Então eu tô torcendo demais pra esse Diogo Fernandes aí realmente conseguir quebrar essa barreira ali no São Paulo que não permite que pessoas de fora cheguem pra governar ali, pra comandar ali, pros caras realmente... O São Paulo tem esse jeito de gerir futebol com seus conselheiros votando num presidente que ficou muito arcaico, muito ultrapassado e isso tem atrapalhado bastante. Nem todas as desculpas do campo podem ser colocadas da maneira que o técnico Crespo quer ou que alguns torcedores querem. Tipo assim, você perde, toma um gol ali, um goleiro toma um gol, o zagueiro para, você fala, culpa do Casares. Acho sim que a montagem do time, as dívidas, tudo que tem de ruim, a grande maioria das coisas de ruim, são sim culpa do Casares, mas nem tudo. Eu acho que transferir culpa sempre a culpa dos outros, não faz de ninguém um vencedor. E isso em qualquer esfera do mundo. Ah, a culpa é que deu errado aqui a minha camiseta, é porque o outro não me vendeu a vermelha, eu peguei a preta. A culpa é sempre do próximo. Não cheguei pra trabalhar porque o trânsito tá... Peraí, então, a culpa é sempre dos outros. Então eu acho que São Paulo tem que fazer mais em campo também. E foi mais ou menos por aí que o Abel Ferreira deu na pescoçada ali no Crespo, que ele coloca mais ou menos que quando eles chegaram quase juntos, eles tinham basicamente a mesma grana para trabalhar. Lembra o Crespo, 2021, que se tornou amigo do Abel Ferreira? Eles chegaram, segundo o Abel Ferreira, com a mesma grana para trabalhar. Não tinha dinheiro para investir. E que o Abel foi lá e ganhou. É o futebol, o Abel ele não fala assim, eu fui lá e ganhei o Crespo, não. Ele não dá desse jeito. Mas ele fala, nós chegamos juntos, começamos juntos, e não tinha grana de ninguém para investir. E acabou que eu fui lá, ganhei, e aí nós vendemos a equipe de base, formamos os jogadores, vendemos caro os jogadores, e hoje sim podemos colher os frutos do que fizemos lá atrás. E o Crespo, tudo bem que ele foi demitido, ele não ficou esse tempo todo para treinar no São Paulo, mas ele também fala que com o dinheiro você faz com muito mais facilidade, né? Ele não tira o mérito em momento algum do Palmeiras e Flamengo, do Abel Ferreira e do Felipe Luiz, mas ele fala, os caras têm grana, então encurta muito mais o tempo, acelera muito mais os processos. O Crespo tem a sua razão, mas eu prefiro muito mais entender e acreditar que o Abel tem mais razão. Eu acho que quanto menos desculpas você der, menos desculpas mesmo, o time tem mais chance de dar certo mais rapidamente. Quando você fala ano que vem vai ser pior, você tá atraindo isso pra você. Ano que vem vai ser pior mesmo. Agora, quando você não aceita que ano que vem vai ser pior, quando você fala, eu vou vencer de qualquer jeito, mais perto da vitória, no mínimo, você está. E o São Paulo, pensando desse lado aí, me traz na cabeça o último jogo do Tricolor. Quando o São Paulo começa com Lucas Moura e Marcos Antônio no banco de reservas. O São Paulo ele deu a desculpa que Lucas Moura e Marcos Antônio estavam naquele controle de carga, que isso aí é simplesmente você não exagerar com o jogador fisicamente, controlar o tranco, controlar ali a corrida e esperar o cara se recuperar mesmo. Com o Lucas Moura existe uma certa preocupação, porque ele tem um histórico de lesão muito grande. Então o São Paulo quis poupá-lo. Só que assim, era um momento crucial para o São Paulo também ganhar do Flamengo, né? O São Paulo não coloca os dois jogadores que são os melhores do time do Tricolor desde que o Crespo chegou. O Lucas Moura não, porque ele não consegue jogar, mas o Lucas Moura, ele é disparadamente o melhor jogador do São Paulo, e o Marcos Antônio é um tipo de jogador que tem sido o melhor, inclusive com o Crespo. Então o que está acontecendo? O Barolo, eu vi uma postagem dele, Barolo, o youtuber, o Rogério Barolo, cara que eu gosto muito. Ele falou a verdade, na minha opinião. Eu não tinha parado de pensar nisso. E ele desvendou o mistério do controle de carga do Lucas Moura e Marcos Antônio. Eu fiquei indignado desde a noite do jogo de Flamengo e São Paulo. De São Paulo e Flamengo. E eu falei assim, ó, eu não vou pedir a demissão do Crespo não, mas se ele for demitido eu vou comemorar, lembra? E eu causei com isso um desgaste, eu nunca tinha sido cancelado, nem acho que eu fui cancelado, mas o que tá São Paulino me pegando desde aquele dia, não tem problema, tô aqui, tô aguentando. Mas o Barolo desvendou, cara, ele falou assim, ó, eu descobri o porquê que o Marcos Antônio e o Lucas Moura estão fazendo controle de carga. Um time que joga uma vez por semana, somente um campeonato, como é que esses caras estão controlando carga? Estão controlando pra quê? E ele falou, é pra ir pra Disney, sentar no colo do Pateta. Não tem essa do São Paulo fazer aquela pré-temporada lá na Flórida. A pré-temporada não sei onde que é a Disney, não sei que lugar dos Estados Unidos, lá nunca fui e não vou. Não vou também.
Mas ele foi pra lá, eles vão pra lá pra ficar ali na Disney, tirando fotinho. Essa é a pré-temporada do São Paulo. Então os jogadores do São Paulo, os principais, eles estão descansando agora pra estar em forma, pra fazer ali aquelas comprinhas deles da Black Friday não, da promoção que eles compram lá no... Como chama lá? Naquelas lojas que vende baratésima e tal. Então, assim, eu concordo com ele nesse ponto. O que os caras estão controlando carga? Por que estão controlando carga? Então eu penso, você tira Lucas Moura e Marcos Antônio, seus melhores jogadores, você tem uma desculpinha para poder perder pro Flamengo. E eu não concordo com isso aí, porque o São Paulo precisa da vaga para Libertadores. Tá perigando o São Paulo ficar fora da Libertadores e perder a vaga pro Fluminense de Luiz Zubeldia. Vocês entendem o nível desse fracasso? Você ficar fora da Libertadores pro Fluminense, que é treinado pelo Zubeldia? Então o São Paulo ele tem que chegar agora e ganhar a todo e qualquer custo. Lucas Moura e Marcos Antônio, que são os melhores do São Paulo, tem que jogar de qualquer jeito. Tem o Luciano lá, tem o Ferreirinha dando a volta por cima, Luciano vivendo uma fase boa também, é meio que indiscutível, ele fazendo gol direto. Eu acho que tá ficando legal sim, o São Paulo tem que aproveitar esse momento aí. Deixa eu contar uma coisa bastante curiosa. O Derek Lacerda, centroavante que jogou esse ano no Sport Recife, jogou bem contra o São Paulo, inclusive, ele é do Cuiabá. Eu falei dele dias atrás, porque ele não ficaria no Sport caindo, né? Ele é um cara do Cuiabá, o Cuiabá não segurou ele na Série B, falou, vou emprestá-lo para jogar a Série A, para ele ter uma visibilidade maior. E aí o Cuiabá empresta ele pro Sport, que é o primeiro rebaixado. Lá no Sport, ele cometeu ali um ato de indisciplina no treinamento e o Sport afastou ele, devolveu pro Cuiabá e falou, obrigado, não irei usar mais. E aí o jogador foi oferecido para vários e vários times e um deles foi o São Paulo. E o São Paulino agora, olhando pro Derek Lacerda, cara centroavante, que nós temos as voltas confirmadas, né, de Caleri, Rian Francisco, André Silva, isso já é garantido. E o Tapia, que acaba virando centroavante no time de São Paulo. Só desses caras aí não cabe o Derek Lacerda. Mas agora que ele passa a ser um cara ali, um jogador problemático na questão da disciplina, talvez o São Paulo possa querer segurá-lo agora, né? Agora ficou legal pro São Paulo. Faltou ele ter 35 anos. Se tivesse 35, certeza que ele viria pro São Paulo. Mas brincadeira à parte, eu não gostaria de jeito nenhum de ver esse Derek Lacerda no time do Tricolor Paulista, não. Eu quero que o São Paulo realmente venha com esse Diogo Fernandes, vire aí um time cheio da grana, cheio de dinheiro mesmo e continue fazendo um trabalho na equipe de base e vendendo os jogadores. Pode vender aos montes como tem feito. O que não pode é vender de forma ridícula, baratésimo, não é verdade? O São Paulo acaba de renovar, inclusive, com um jogador da sua categoria de base, que é centroavante. O nome dele é João Costa Queirala. Eu até escrevi o nome dele, João Costa Queirala. Ele é um jogador centroavante que se destaca pelo porte físico. Ele está no sub-17 e vai agora para o sub-20. Ele é um jogador pronto já. Ele vai chegar lá para jogar e ele deve até mesmo desbancar o Paulinho, também da equipe de base. O Paulinho, ele vai perder a chance de ficar no sub-20 ano que vem. Então o São Paulo, não sei se vai dispensar o Paulinho como o dia fez com o Enzo Boer, deixa ele embora, ou se o São Paulo vai colocá-lo no profissional, como já tem colocado o técnico Crespo, já esboça o Paulinho no time principal do São Paulo. Mas agora, chegando essa nova joia, o João Costa Queirala, o São Paulo pode então não ter mais, não ficar mais com o centroavante Paulinho e colocar o João Costa pro lugar dele. Ele deve aparecer agora jogando, sendo pelo menos relacionado muito em breve para os jogos do São Paulo principal. Claro que talvez não pro brasileiro, mas ele deve aparecer. E o São Paulo, quando faz essa renovação com ele, ele coloca aquela multa de 60 milhões de euros, né? Então é uma multa assim altíssima, que o São Paulo ele pode não vender por esse valor. Mas ele tem esse poder de decidir se o cara sai por esse valor ou por menos que isso. Não sair, alguém surpreendeu o São Paulo e levou por 20 milhões de reais. Não, o São Paulo tem que querer para isso acontecer. Mas, meus amigos, o São Paulo tem que realmente parar de dar desculpa, hein? Ficar dando desculpa para as derrotas, colocando a culpa sempre no cofre, sempre na diretoria, sempre no caixa, eu acho que também não tá por aí não. Quando o Abel Ferreira fala o que falou dele em relação ao Crespo, e ele fala que ele teve que ganhar para depois ter dinheiro, é uma coisa que bate um pouquinho no nosso orgulho, não bate não? Então o São Paulo tem que se virar, dá para ganhar? Dá. O Crespo ganhou do Abel Ferreira em 2021.
ganhando o Paulista. O Dorival ganhou do Abel Ferreira em 2023, do Corinthians e do Flamengo, ganhando aquela Copa do Brasil. Então por que que agora, da noite pro dia, passa a ser impossível ganhar? Não é impossível ganhar. O São Paulo tem totais condições de ganhar, só precisa que alguém ali acredite no projeto. Esse alguém são os jogadores e o outro é o técnico, acreditando nesse projeto. Agora, controlar carga contra o melhor time do Brasil, você tira seus 2 melhores jogadores e dá desculpa atrás de desculpa para não tirar um sistema de 3 zagueiros, para não mudar, para não tentar almejar algo a mais. É melhor dar a desculpa do que tirar o terceiro zagueiro. É melhor dar a desculpa do que escalar seus 2 melhores jogadores. É melhor dar a desculpa do que colocar um atacante a mais. É melhor dar a desculpa do que você puxar um cara da base que você pode até antecipar um pouco a ascensão do craque da base. Eu acho que procurar a desculpa tem sido muito rotineiro no São Paulo, muito covarde, muito mesquinho, e eu acho que a desculpa só não é o ideal, não. Eu acho que o ideal é tentar mais coisas do que dar mais e mais desculpas a cada dia. Não é verdade? Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like, que o like dá uma moral, me ajuda muito, mas não só por mim, por nós, que ficamos tanto tempo aí vendo mídia tradicional, televisão, caramba, não dando espaço pro São Paulo. Quando nós aqui no YouTube detonamos, aqui conseguimos arrebentar, esses caras vieram pro YouTube também, e agora eles querem falar do São Paulo. Vamos nós, juntos, ou não vamos? Eu sei que vamos. Compartilha então esse vídeo aí, fechou? Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!